Então, agradecer a vocês, a gente está fazendo essa maratona de retomar informações sobre Covid, pela importância desse momento que estamos vivendo, segundo momento, enfim, exacerbação do primeiro ou o que seja, mas o fato é que, mais uma vez, estamos precisando nos atualizar, e hoje eu estou tendo esse prazer muito grande de ter conseguido trazer duas colegas que estão aqui à frente, doutora Clébia Castelo Branco, doutora Verônica Santos, que estão à frente da sociedade brasileira, especificamente do movimento do Covid. Como a gente tem 40 minutos e a gente vai respeitar o tempo, eu realmente não tenho muita coisa a dizer, além de um muito obrigada muito grande às duas colegas por terem aceito passar e dividir com a gente informações importantes. Eu vou começar com a doutora Clébia, que, em nome da sociedade brasileira, vai dizer algumas palavras, para depois a doutora Verônica fazer um apanhado do que estamos vivendo nesse momento. Clébia? Boa tarde a todos. Gente, é um enorme prazer estar aqui, certo? O convite da doutora Sandra. A gente está à frente agora do Departamento de Cardiopatias Congênitas e Cardiologia Pediátrica, e a gente está todo mundo junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e eu acho que todas as sociedades tentando entender e enfrentar esse novo desafio que nos foi posto em 2020. Né? Então, tudo começou muito confuso, com muito receio, tanto da população médica como da sociedade em geral, e eu acho que todos nós evoluímos juntos, crescemos juntos, e estamos aqui enfrentando da melhor maneira possível, que eu acho que isso é o mais importante. Nós começamos, então, a doutora Verônica vai resumir para a gente começou tentando entender inicialmente onde estava o paciente portador de cardiopatia congênita ou de uma cardiopatia adquirida nesse meio todo. Então, a gente sabia no começo, quando a pandemia começou, que os adultos portadores de cardiopatias, eles eram um grupo de risco aumentado. Então, a gente se indagou, será que as nossas crianças com cardiopatia também têm um risco aumentado frente a essa doença? Então, a gente entendeu logo no início que as crianças tinham sintomas mais leves, manifestações mais leves das doenças, mas e as crianças com cardiopatia congênita? E as crianças com cardiopatias, como que se enfrentaria? E foi se entendendo aos pouquinhos, a gente foi sabendo lidar com isso. Inicialmente, os nossos serviços começaram a parar, todo mundo parou de operar, parou de atender, a classe médica preocupada, a população preocupada, mas eu acho que a gente evoluiu muito nisso. Atualmente, os serviços estão reabrindo com segurança, porque a gente não pode deixar de lembrar e enfatizar que as cardiopatias congênitas precisam ser tratadas em tempo hábil, precisam ser seguidas em tempo certo, para que a gente possa colocar numa balança e conseguir lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. O controle e o cuidado com a criança com cardiopatia e evitar o contágio e cuidado com o risco maior que essa criança pode ter. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Verônica, e nós estamos juntos com a sociedade, tanto falando da criança cardiopata com Covid, como a criança com uma síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria, e eu acho que a doutora Verônica tem alguns dados para mostrar para a gente. Doutora Verônica, por favor. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria também de agradecer a oportunidade à nossa querida colega e amiga, doutora Sandra Matos, e parabenizá-la pela iniciativa de estar dessa maneira informal, aproximando a sociedade médica, a sociedade científica da população, que realmente é o esclarecimento, a comunicação é uma coisa muito importante, e nós estamos aqui muito abertos para isso, inclusive para comunicações futuras, e alimentar vocês de informações e atualizações de tudo que for dentro da corrente da cardiologia pediátrica nacional. Então, é uma grande honra para nós. Eu gostaria, inicialmente, de compartilhar minha tela, doutora Sandra. Deixa eu ver se conseguimos aqui. Vocês veem a minha tela agora? Sim. Sim. Então, muito bem, de maneira rápida, eu gostaria apenas de lançar mão de algumas informações que talvez sejam úteis para vocês, mamães, papais, cuidadores, responsáveis pelas crianças cardiopatas, né? Estamos aqui, então,
abordando o universo da realidade das cardiopatias, não só congênitas, como adquiridas também, como a doutora Clébia tão bem lembrou, diante dessa Covid, dessa pandemia que nos acomete, que ainda está em pleno vapor. Então, só relembrando aos senhores que nós temos assim, datas muito imprecisas de quando tudo isso começou realmente, não só na China, como na própria Europa, existem relatos de, mesmo antes do mês de dezembro, relatos em novembro, setembro, até em agosto do ano passado, casos clínicos de pacientes que apresentaram exatamente os mesmos sintomas, porém, apenas no final de dezembro foi que o mundo tomou conhecimento oficialmente da realidade do acontecimento da pandemia ocasionada por mais um tipo de coronavírus, que existem outros, tá? Então, nesse momento, estamos sendo acometidos pelo SARS-CoV-2. Isso aqui é apenas uma figura representativa, gráfica, do vírus, que todos vocês têm visto em vários editoriais, em mídias, então isso é uma figura já conhecida de todos, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes. Esse vírus, diante do acontecimento no ano de 2019, foi denominado como o responsável pela pandemia da Covid, da Coronavirus Disease 19, em 2019, conhecida como Covid-19, a doença Covid-19. Então, o que acontece é que ela, inicialmente, pensou-se que ela apenas acometesse os pulmões, como uma grande pneumonia, uma grande gripe, inclusive motivo de grandes polêmicas entre autoridades governamentais e conflitos sanitários. Hoje, sabemos, ao longo de toda essa experiência, já são 9 meses de experiência, quase fechando o ano agora, que a doença não acomete apenas os pulmões, e sim há uma cascata de inflamação, uma cascata de liberação de uma reação inflamatória muito importante que acomete vários órgãos do corpo humano, especialmente pulmões e o coração. E nesse contexto, as nossas crianças não poderiam estar de fora. Então, essa é a nossa grande preocupação em relação à conduta, ao manejo e ao acompanhamento das crianças portadoras de cardiopatias. Esse aqui, para o conhecimento dos senhores, uma foto verdadeira da agência Reuters, do próprio coronavírus. Então, aquela expressão daquele desenho cheio de coroinhas, realmente ele tem. E são essas espículas que se ligam às células e começam as reações de inflamação e liberação e reação de defesa do organismo. Alguns pacientes de maneira mais branda, outros pacientes de maneira mais severa. Porém, é importante frisar que dia a dia a medicina está aprendendo com essa doença. Em relação às nossas crianças cardiopatas, vários motivos nós temos para cuidar, para termos preocupação com elas. As crianças com cardiopatias congênitas ou adquiridas, ou seja, doenças que acometem o coração das crianças, mesmo que elas tenham nascido com corações saudáveis. Então, são crianças que têm problemas hematológicos, crianças com câncer, crianças com problemas vários de doenças, de outras malformações no corpo, que o coração também reage, também torna-se um alvo indesejável. Elas possuem a menor reserva miocárdica, a menor resistência do músculo cardíaco, tá? Elas têm uma imunidade mais frágil diante de todas as reações orgânicas que cada doença acomete proporciona dentro do corpo dessa criancinha. E as crianças cianóticas, elas são bem mais vulneráveis, como todos vocês responsáveis e pais e cuidadores de uma criança com cardiopatia congênita cianogênica sabem muito bem. Elas podem desenvolver, diante da Covid-19, complicações severas, que afetam principalmente alguns territórios do sistema cardiovascular. Então, elas desenvolvem insuficiência cardíaca muito severa devido à miocardite, uma inflamação no músculo cardíaco, que pode ser desde leve até severa, muitas delas precisando do atendimento em unidades de terapia intensiva.
desenvolvem um grau importante de hipertensão pulmonar, arritmias no coração, insuficiência respiratória com agravamento por pneumonia grave, outras infecções que são oportunistas e entram nessa criança porque a imunidade caiu, tromboses não só nos pulmões, como em outros vasos do corpo, até no cérebro, e uma coisa muito importante em cardiologia, que são as alterações das artérias coronárias. Então, essas crianças realmente é necessário que o cardiologista esteja sempre em contato com o médico da UTI para a identificação dessas reações, principalmente os que já são portadores de alguma doença. As criancinhas menores são as mais vulneráveis a tudo isso. Em março desse ano, com a preocupação crescente de que a pandemia estava em evolução, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o nosso Departamento de Cardiopatias Congênitas e Cardiologia Pediátrica, bem como o Departamento de Cirurgia Cardiovascular Pediátrico, nós elaboramos um documento de alerta à população e aos pediatras, para literalmente termos esse acompanhamento conjunto e temos dado toda a assistência, todas as equipes de pediatria e terapia intensiva nesse contexto. Isso em relação à preocupação com crianças cardiopatas. A situação evoluiu de tal forma que situações tardias começaram a acontecer e um evento chamado síndrome inflamatória multissistêmica foi dado alerta pela Organização Mundial de Saúde já em maio, ou seja, 2 meses depois daquele primeiro alerta. E, mais uma vez, a Sociedade de Pediatria e de Cardiologia Pediátrica se envolveram na elaboração de mais um documento de alerta e de notificação e um trabalho conjunto com o Ministério da Saúde. Hoje em dia, os casos de síndrome inflamatória, que são uma complicação da COVID da criança, de maneira um pouco mais tardia, de maneira agressiva, gravíssima, são compulsoriamente notificados ao Ministério da Saúde. Esse é o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, para os senhores terem conhecimento, que foi publicado no mês passado, e são dados registrados até o dia 18 de setembro. Aqui no nosso país, a síndrome inflamatória relacionada à COVID-19, em crianças e adolescentes até 19 anos, nós temos uma notificação de 319 casos. Se formos considerar hoje, os casos aumentaram, estão aumentando. Os principais estados notificadores foram em ordem de frequência: o Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Distrito Federal e Pará. Acometeu mais meninos que meninas, mas quase com um equilíbrio de frequência. As crianças menores foram bem mais notificadas, de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos. E, infelizmente, até essa data, tivemos 23 óbitos, mais da metade em criancinhas abaixo de 4 anos. Não temos especificamente ainda notificação exata do número de cardiopatas congênitos que foram vítimas da COVID-19 ou da própria síndrome inflamatória até o momento, mas estamos na busca desse registro. Como final, gostaríamos de deixar algumas mensagens para vocês e abrirem perguntas e comentários, que estamos sempre à disposição. Então, sempre usem a máscara ao sair de casa. A pandemia não acabou e está em pleno retorno, sim. Higienize sempre as mãos, nunca é demais recomendar. Água, sabão, álcool em gel. Mantenha o distanciamento social dentro do possível. Comunique seu médico em caso de contato com alguém infectado pelo coronavírus. Comunique qualquer sintoma infeccioso ao serviço médico que vocês estão habituados a frequentar. Qualquer sintoma pode ser COVID, pode se tornar uma síndrome inflamatória, especificamente no seu filho, como febre, mal-estar, dor de cabeça, dificuldade ao respirar, manchinhas pela pele, sangramentos, dores abdominais, diarreia, vômitos, dentre outros sintomas. Você conhece seu filho e sabe quando ele está diferente, e cabe a você, responsável, fazer a notificação, a comunicação o mais rápido possível. Não falte às consultas ou aos exames agendados com seu médico. Mantenha a carteira de vacinação em dia.
e discuta claramente com seu médico ou equipe de saúde qual o melhor tratamento e planejamento para o segmento do seu paciente, mesmo com todos os lockdowns ou fechamentos e distanciamentos e cuidados governamentais de cada lugar. E lembrar que tudo isso que nós estamos falando, todos os casos devem ser, sim, notificados pelo seu médico ao Ministério da Saúde. Estamos abertos a comentários. Muito obrigada. Muito obrigada, Verônica. Doutora Verônica, foi excelente sua revisão. Eu queria, em primeiro lugar, já respondendo a uma das perguntas, uma das pessoas que é a Ana Tesse, mas mais de uma pessoa perguntou isso, sim, essa live está gravada e ela fica disponível, gente, no canal Cardiologia Pediátrica Fetal no YouTube. Todas as lives. Na verdade, a gente vai criar um grupinho de lives específicas em relação à Covid, e cada uma delas vai ter o subtítulo. E aí, no seu caso, Ana, especificamente, seu marido chega à noite e ele vai poder assistir à noite, isso já vai estar disponível. Algumas mães que estão presentes agora, mas que disseram que gostariam que os pais assistissem, que eu acho que é muito importante. Tem algumas perguntas que vieram à live, uma com relação a pré- e pós-operatório, né, especificamente uma mãe que tem um filho, tinha tetralogia de Fallot, era muito roxinho, operou, não fica mais roxo, mas ainda tem lesões residuais, ela não sabe exatamente o que, mas tem algumas lesões, como é frequente, e ela pergunta se há diferenças nos riscos do pré-operatório para o pós-operatório. Bom, se eu puder responder. Então, assim, a gente tem considerado as crianças como portadoras de cardiopatia congênita, de um modo geral, aquelas que têm uma repercussão maior, ou o que a gente chama de cardiopatias que causam cianose, ou seja, dessa coloração roxinha na pele e tudo, as que teriam maior possibilidade de gravidade. Então, dependendo do como a criança ficou no pós-operatório, ou seja, se a criança ficou bem corrigida, mas com algumas lesões que são comuns e que são simples, e que a maioria das correções de tetralogia de Fallot dão, ela não tem mais o mesmo risco que ela teria pré-operatório. Apesar do que, nem por isso ela vai ter uma orientação diferente. Ela vai continuar tendo indicação de isolamento social, ela vai continuar tendo a indicação de todas as medidas. Por quê? Porque como a gente não tem um conhecimento 100% dessa doença ainda, a gente sabe que às vezes essa doença pode ter um comportamento diferente, mesmo naquelas pessoas que não têm grupo de risco. Então, a gente tem pedido aos pais que evitem exposição das crianças e mantenham, sim, como a doutora Verônica falou, a gente não saiu da pandemia. Nós estamos em pandemia. Então, essa falsa noção de que a gente agora pode abrir a guarda, pode descuidar, ela é falsa. Acho que a gente acostumou um pouco com a doença, mas a gente não tem ainda a capacidade de entendimento total e nem de prevenção da doença por completo. Então, eu acho que independente do grupo de risco, se a pessoa é ou não do grupo de risco, as medidas de prevenção, elas continuam importantíssimas. Isolamento social, máscara, higienização das mãos, e eu acho que isso vale para todos, tá certo? Não é que a gente vai ficar confinado e como a doutora Verônica e a doutora Sandra disseram, vai deixar de assistir, ir para a sua consulta, ou vai deixar de procurar a sua agenda, ou deixar de vacinar. Mas tudo feito com cuidado e com responsabilidade, entendeu? Então, não achar que a gente agora não tem mais risco. Todos nós ainda estamos em risco. Até porque não se sabe ainda se a imunidade, quais são as cepas, se a doença volta, se nós vamos ter o segundo pico. Então, tem muitas questões que precisam ser definidas. E eu acho que nessa pandemia que a gente está vivendo, pecar por excesso é a melhor coisa. Então, excesso de cuidado, acho que é a resposta certa para a gente conduzir isso aí. Então, eu manteria basicamente os mesmos cuidados que a gente tinha no pré-operatório. Isso se aplica, né, Clébia, se aplica não só a cirurgia de tetralogia de Fallot, como todas as outras cirurgias que as mães entendam isso, né? Obviamente, algumas merecem cuidados mais delicados, mas isso é aplicável a todos, né? Assim, inicialmente, como a doutora Clébia falou, estamos aprendendo, né? Então, inicialmente, houve uma divulgação de que crianças não eram acometidas pela doença,
né? Que era, então, as crianças estavam livres disso, e que as crianças a maioria era assintomática e que ninguém sabia se estava transmitindo ou não. E até hoje temos assim questionamentos se volta, se não volta as atividades escolares e tudo, mas nós sabemos e aprendemos que não é bem assim. As crianças são acometidas e o acometimento de uma criança, mesmo sem cardiopatia congênita, é muito grave. Então, assim, todas as idades e todos os grupos de risco devem ser bem valorizados, né, nesse contexto. Doutora Sandra. Excelente. Muito obrigada, doutora Kleber e Verônica. Uma pergunta que vai fugir um pouquinho, daqui a pouco eu volto, porque temos várias, mas uma pessoa pergunta, a vacina vai vir e ela poderá ser aplicada em cardiopatas? Pergunta difícil de resposta, a gente sabe que não temos, mas pelo menos vocês elaboram um pouco sobre isso, essa pergunta da vacina, principalmente na notícia, depois da notícia, né, de que a Pfizer pediu aí autorização ao FDA para ver se libera a vacina delas agora, ainda no final do ano. Isso tem naturalmente gerado uma série de questionamentos. Vocês gostariam de comentar sobre a vacina? Eu acho que isso, assim, a vacina como a doença vem junto, os questionamentos, eles são concomitantes. A gente precisa entender e ver como é que a vacina vai se comportar, tá certo? A gente não tem todas as respostas, é uma vacina que foi desenvolvida, digamos, de uma maneira já em um tempo recorde, então a gente demora muito para ter uma vacina, e eu creio que a gente vai começar a vacinar os pacientes de acordo com a regulamentação dos nossos órgãos, tanto Secretaria de Saúde como o Ministério da Saúde. A gente deve sempre seguir a orientação dos nossos órgãos regulamentares, porque eles têm uma visão geral, e aí a gente vai ver como é que vai se comportar. Não existe, a princípio, nenhuma contraindicação da criança com cardiopatia congênita de receber vacina, muito pelo contrário, né? A gente quer todas as nossas crianças vacinadas e que possam estar protegidas das doenças. Então, eu acho que não se deve ter medo porque a criança tem cardiopatia congênita de ser submetida a uma vacina, muito pelo contrário, né? Então, vamos ver como é que ela vai chegar, vamos ver o que os nossos órgãos regulamentadores nos orientam, e eu acho que as crianças cardiopatas, sim, poderão ser vacinadas, a princípio, porque elas são, teoricamente, um grupo de risco, então a gente as quer protegidas. Doutora Verônica? Inclusive, assim, o que nós temos vivenciado no nosso dia a dia e sentindo realmente a preocupação do Ministério da Saúde é que, assim, as populações de risco terão prioridade, né? Então, não só os profissionais da saúde, como nós, como toda a população considerada de risco. Existe uma classificação grande do que é risco, né? E as nossas crianças cardiopatas estão dentro desse rol. Agora, como será a classificação, a seleção, a frequência, com que frequência vai se vacinar, quantas doses, isso ainda vai ser divulgado, cada vacina vai ter um comportamento específico, e é importante saber que nós estamos atentos a isso, e ao menor sinal de orientação a gente divulga para vocês também. Tá? Beleza, isso é importantíssimo, gente. E realmente essa situação da vacina, ela está sendo atualizada quase que diariamente, né? Principalmente as duas, da Pfizer, da Johnson, a gente está acompanhando isso direto para tentar entender mais. A Adiele colocou uma situação aqui que eu vou aproveitar e vou colocar para vocês como se fosse uma coisa geral. É uma mãe específica, mas ela disse o seguinte, que há alguns dias, isso já passou, vamos assumir que tenha sido na semana passada. Então, há uma semana, a filha dela teve dias de febre, fez 38 graus de febre, teve muita dor de cabeça e dor abdominal. E depois tudo passou. E aí ela disse, e agora? Vamos assumir que isso foi alguns dias atrás. Eu devo procurar um médico, devo fazer isolamento, devo fazer alguma coisa? O momento da febre e da dor já passou, foi há alguns dias atrás. Claro que se isso foi há 2 semanas ou se foi há 3 dias, faz diferença, mas vamos assumir, para a nossa discussão, que a filha dela teve isso e que foi há uns 3 dias atrás, ou uns 4 dias atrás. Que orientação a gente daria para uma mãe que, no momento da febre, não procurou e que o sintoma passou? Sandra, aí eu acho que a gente tem as orientações gerais, mas a gente tem que cada criança e cada casa e cada estrutura familiar,
Eu costumo conversar muito com os pais e a gente percebe que cada dinâmica é diferente. Então, tem mãe, por exemplo, que chega, doutora, a bebê está bem, eu posso passar mais 14 dias em casa, eu não vou expô-la nem expor a mais ninguém, e eu não quero procurar, eu estou aqui em isolamento, assim que a gente vai continuar tranquilo. Tem mães que dizem, não, doutora, minha filha teve esse quadro, eu preciso, ela vai ficar com os avós ou com algum grupo de risco, e então tem várias orientações que a gente precisa adaptar à realidade de cada família, né? Então, tanto no sentido de que a gente não vai expor a criança, mas também não vai expor a outras pessoas com grupo de risco, entendeu? Então, a gente precisa avaliar a nossa dinâmica para se adaptar, e eu acho que essa doença, se a gente pode tirar um lado positivo de cada coisa na vida, é nos ensinar a viver em sociedade e comunidade, porque você tem que realmente pensar não na saúde só da gente, do filho, do avô, da avó, mas de todos que estão em volta, porque isso vai acabar contribuindo para a saúde de todos, que é como deveria ser sempre. Então, se você se preocupa com a saúde do teu vizinho, com a saúde das crianças da tua escola, da escola do teu filho, você preserva a saúde de uma maneira geral. Então, se você pode deixar aquela criança em casa, em observação, sem ter contato, sem expor ninguém, a criança está bem, eu não diria que você tem que obrigatoriamente sair para fazer um exame e provar se é Covid ou não, né? Mas se você disser assim, não, doutora, minha filha vai ficar com o avô, que é grupo de risco, então você vai ter que expor e você vai ter que definir, colocar na balança o que é melhor. Então, eu acho que não sei se existe uma resposta geral para tudo, mas eu acho que vai ter que ser sempre colocado, contextualizado e visto o que seria melhor em cada situação dessa. Concordo plenamente com a doutora Clébia, e cada caso é sempre um caso, né? O caso específico dessa criança, nós não sabemos se ela é cardiopata ou não é cardiopata, né? Mas a comunicação com o médico do seu dia a dia é fundamental para ele realmente adequar a realidade daquela criança, né? E é muito importante não sair correndo para fazer exames sem orientação, sem a recomendação médica, porque causa mais transtornos do que benefícios, né? Então, são atitudes bem responsáveis que o pediatra ou o seu cardiologista devem tomar em conjunto com a família para poder saber a melhor conduta. Tá? Mas em casos de sintoma persistentes, com certeza a procura ao médico é fundamental para não perder tempo de uma atitude em tempo hábil, né, para essa criança. A live de ontem, meu som está liberado, né? Tá. Na live de ontem, nós discutimos uma coisa que talvez seja interessante também colocar, que foi o papel, nesse momento, da telemedicina e da teleconsulta. E aí a gente ontem enfatizou que, muitas vezes, uma situação dessas pode servir para uma conversa com um colega que, mesmo não estando diante do paciente, não podendo examiná-lo clinicamente, pode ter um pouco mais de condições de avaliar exatamente uma indicação de dizer, não, nesse caso, não deixe de procurar um médico, tudo, porque avalia, inclusive, essas questões até extramédicas, né, Cléber, como você colocou muito bem, não é só a questão da segurança da criança, mas é a segurança de outros membros da família, da comunidade. Então, às vezes, o profissional de saúde, por estar mais ligado a tudo isso, por estar mais atento a tudo isso, pode dar uma orientação e entender que, da mesma forma que vocês estão aí escrevendo e conversando com a gente aqui agora, e a gente está fazendo isso de uma maneira geral, muitas vezes isso direto, um a um, numa consulta com um colega médico que vai lhe dar uma orientação, não é um exame específico que vai ser feito, mas é uma orientação com relação a ficar em casa, a levar para o exame e tudo. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que o nosso tempo já está chegando pertinho do final. Cléber, quer falar algo? Sim. E outra coisa que eu acho, pelo menos na minha parte e da classe médica de uma maneira geral, a gente aprendeu a usar melhor e valorizar mais a telemedicina. Eu acho que isso, assim, muitos colegas, e eu acho que por desconhecimento, tinham receio, exatamente aquela história quando a gente aprende na faculdade, você tem que estar ali vendo o paciente, pegando no paciente, mas essas coisas que fogem ao nosso controle, elas servem exatamente para nos abrir um pouco a cabeça e ver que muita coisa a gente pode, e mais seguro até. Então, por exemplo,
esse caso que você citou, Sandra, fantástico. Então, você não precisa tirar a criança de casa, a criança não já está mais, mas a família está insegura. Então, conversa com o médico, várias cabeças pensando, você pode, através da telemedicina, resolver um problema sem deslocamento. Então, eu acho que outro ponto positivo dessa pandemia foi ver que o valor que a telemedicina pode ter, de uma forma geral, de benefício para a sociedade. Eu gostaria só de desculpa, pode falar. Só o que me deixa muito feliz. Como vocês sabem, eu sou uma defensora de muitos anos dessa tecnologia, desde que usada da forma correta, né? E nós aprendemos, né, e recentemente, esse ano, né, o Conselho Federal de Medicina, ele permite, inclusive, envio de exames pelo WhatsApp, por redes sociais, né, receitas, inclusive, né? Então isso abriu essa porta de segurança entre as famílias, e muitas vezes a pessoa nem está na mesma cidade, né? Então consegue fazer e compartilhar e tomar uma decisão em tempo certo. E outra coisa muito importante que a gente precisa estar sempre alertando é que não acreditem em tudo que vocês leem, e na dúvida, por favor, entre em contato com seu médico. Então, muitas fake news acontecem, muitas notícias, muitas coisas que aterrorizam os pais e que não tem nenhuma evidência científica, nenhum respaldo médico, e que realmente viralizam rapidamente. Então, na dúvida, procure seu médico, procure seu agente de saúde, por favor, antes de não só compartilhar notícias, né, como de acreditar naquilo que está lendo e entrar em pânico desnecessariamente. Acho que essas últimas mensagens são importantíssimas, gente, porque realmente, assim, a telemedicina é uma ferramenta maravilhosa, mas como todas as ferramentas, né, ela pode ter muitos usos, e a gente tanto pode usá-la para tranquilizar, para orientar, para direcionar, para ajudar a estabelecer um diagnóstico e um manuseio de uma criança, como a gente também pode usá-la para apavorar, assustar, enfim, fazer todas essas outras coisas. Então, é esse cuidado com o uso da ferramenta que faz toda a diferença do resultado que a gente pode ter dentro disso. E mais uma pergunta aqui, que não é tão... talvez ela seja muito boa para a live de sexta-feira, que eu queria aproveitar já para convidar todos vocês. Na sexta-feira, a nossa live, ainda sobre o tema Covid, ela vai fechar um pouco esse momento de lives, e nós vamos ter o Dr. Felipe Prohaska, que é um infectologista, falando um pouquinho sobre a doença, sobre a infecção, e vamos ter 2 colegas da área de epidemiologia e da área de ciência básica. O professor José Luiz, que é do LICA, né, o diretor do LICA, que faz hoje o monitoramento e o desenvolvimento de alguns produtos para o enfrentamento da doença, tanto da parte de tecnologia como da parte de biologia molecular, e Dr. Jones, que trabalha com um instituto de monitoramento de problemas epidemiológicos. Eles vão falar para a gente um pouquinho dessa chamada nova fase da Covid. E a pergunta que a pessoa faz aqui, por isso que eu digo que talvez ela seja até um pouco mais para lá do que para hoje, é porque ela nos pergunta se estamos vivendo realmente um novo momento, se estamos vivendo o mesmo vírus, ou se estamos vivendo um novo vírus ou uma nova cepa do vírus, se estamos todos vulneráveis de novo, porque já é um outro vírus, ou um vírus que mutou, ou se é o mesmo vírus. Pergunta extremamente relevante, bem atual, que eu também... Todas as perguntas foram difíceis, né, gente? Não tem nenhuma muito fácil. Mas vamos só falar um pouquinho sobre essa, e depois a última, que talvez até devesse ser um pouquinho antes, é porque tem uma mãe de um filho com febre reumática. E aí ela diz assim, o meu não é doença congênita, é febre reumática. Ele tem mais risco, ele é de um grupo de risco. Vamos falar da febre reumática, porque eu acho que a gente depois fecha elucubrando sobre a potencial nova cepa. Que tal febre reumática logo? A febre reumática, gente, ela tem um espectro grande da doença. Então, desde... Assim, a gente pode ter febre reumática sem sequela cardíaca, assim, sem comprometimento cardíaco, desde comprometimentos cardíacos muito leves, até que, infelizmente, aquela febre reumática vai exigir uma cirurgia cardíaca no futuro. Então, eu acho que a febre reumática se aplica o mesmo conceito de qualquer cardiopatia congênita. Vai depender da severidade, da gravidade da doença. Então, se você tem uma criança que realmente tem um comprometimento grave do coração devido à febre reumática, aquela criança que toma medicação, aquela criança que tem o que a gente chama de insuficiência cardíaca, essa criança entraria também como grupo de risco. Mas se você tem uma criança com uma febre reumática, com uma lesão leve,
ela não, a princípio, ela entraria como uma população geral de grupo de risco. Então, vai depender muito do acometimento cardíaco que o seu filho tem em relação à febre reumática. Verônica, você quer acrescentar alguma não, coisa? Concordo plenamente. E, assim, e adicionando, né, assim, nós inicialmente falamos, né, que assim, as crianças cardiopatas, não só com cardiopatias congênitas, como cardiopatias adquiridas, como a febre reumática e como outras entidades pediátricas crônicas que afetam o coração, como câncer, anemias importantes, problemas pulmonares frequentes, crônicos, dentre outras doenças, todas entram no mesmo rol de cuidados e acompanhamento. Tá? Então, sempre a comunicação com o pediatra e seu especialista de acompanhamento frequente para tirar suas dúvidas. Mas, assim, todas as doenças são classificadas desde as formas mais leves até as mais críticas, e, nesse contexto, nós classificamos também e ponderamos o risco de cada paciente. Isso. Veja, nosso tempinho chegou bem no fim, eu acho que eu vou deixar a pergunta gostosa para a próxima sexta mesmo, porque ela vai, na verdade, ser talvez o tema de toda a live. E, além disso, eu queria dizer obrigada aqui a todas as pessoas que tiveram, teve paciente de todas nós, viu? Você Clébia, você, Verônica, eu, Ana Tessia aí, que disse que há 11 anos a gente viu a filhinha dela, então, um agradecimento muito grande. Vocês desculpam, eu não posso ir por item, porque senão nós levaríamos o tempo da live só falando especificamente aqui, mas o nosso agradecimento a todas as mães que comentaram. A pessoa que perguntou se era normal ter Covid e ter frequência cardíaca de 130, a gente vai explicar para ele que toda infecção, toda doença, normalmente ataque cardíaco é uma das coisas, a febre, ataque cardíaco, mas é claro que se precisa fazer uma avaliação geral e específica. Mas quando a gente está doente, nossa frequência cardíaca sobe. Dependendo de se é uma criança ou se é um adulto, a frequência de 130 pode representar mais ou menos, e se tem saturação baixa, outras coisas associadas. Mas então a gente espera, isso aí a gente pode conversar num outro momento, ou seria bom você conversar direto com um colega médico, experimenta uma telemedicina, uma teleconsulta, para falar um pouquinho, e ficar aqui o nosso muito obrigada, doutora Clébia, pela visão geral de toda a sociedade, doutora Verônica também por tudo que tem feito aí, direto inclusive com esse comitê